Agora, pessoal, nós vamos para a segunda pergunta que nos foi enviada aí por uma seguidora. Em uma situação bem delicada e bem frequente. O questionamento é o seguinte, pessoal. Sou amante. Tenho algum direito? Olha que situação complicada, né? Muitas pessoas vivem hoje dentro dessa situação de paralelismo familiar, né? Ou de uma relação simultânea, né? Primeiramente, a gente precisa esclarecer. Sou amante. O que significa isso, ser amante? Tá? Ser amante significa que eu tenho uma relação não eventual com uma pessoa que já é casada, né? Com uma pessoa que tem um compromisso legal, que tem um compromisso anterior. Então, a amante, juridicamente falando, ela é chamada de concubina no nosso ordenamento jurídico, né? O artigo 1727 do Código Civil, ele vai dizer que constitui concubinato a relação não eventual entre pessoas impedidas de se casar, né? E há esse impedimento para o casamento, por quê? Porque a pessoa já é casada. No Brasil, as pessoas não podem ter mais de um casamento ao mesmo tempo, né? Em razão aí do que a gente conhece como monogamia, que para alguns seria princípio, para outros seria um valor, né? Mas fato é que a lei proíbe que uma pessoa casada contraia um novo casamento, né? A não ser que ela se divorcie, né? Ou que ela venha a um estado de viuvez. Então, dentro desse contexto, a amante ou o amante são aquelas pessoas que mantêm uma relação paralela com alguém que é casado e que vive no estado de casado. Ou seja, a pessoa não apenas é casada formalmente, mas vive em comunhão plena de vida com o outro. Por que eu estou salientando isso? Porque se a pessoa é formalmente casada, mas se encontra separada de fato, não vive mais, né, diuturnamente, não vive mais aquela comunhão plena de vida, é possível sim a caracterização da união estável. Então, o que eu estou dizendo? A pessoa casada pode constituir união estável? Sim, desde que ela esteja separada de fato ou judicialmente. Então, ela é formalmente casada, mas ela não vive mais como casada. Agora, se a pessoa é casada e, paralelamente ao casamento, ostenta outra relação afetiva não eventual, sim, essa segunda relação é um concubinato, tá? E aí é importante a gente destacar que, né, esse concubinato no Brasil, segundo, né, entendimento consolidado mesmo, né, até hoje, perante os tribunais superiores, ele não é considerado entidade familiar. Eu, particularmente, não concordo com essa orientação, não concordo com esse posicionamento, porque eu acho que isso incentiva a falta de responsabilidade daquelas pessoas que têm um compromisso com alguém e que ostentam uma relação paralela com outra. Então, quer dizer, é muito fácil, eu sou casado, me escondo através desse véu do casamento, mantenho uma relação paralela, porque sei que essa relação paralela não gerará nenhum direito. Mas é um posicionamento pessoal, tá? Os tribunais entendem, então, que o concubinato, ou seja, essa relação paralela ao casamento, não gera direitos no âmbito, né, nem do direito de família, nem do direito sucessório. Então, essa é a regra, né? Nós temos até alguns julgados isolados reconhecendo um ou outro direito a essas amantes ou concubinas, mas são julgados isolados. Majoritariamente se entende que o concubinato não é uma entidade familiar em razão dessa monogamia, né? Porque o reconhecimento de direitos à concubina violaria essa monogamia, que para alguns seria um princípio jurídico abraçado pelo nosso ordenamento jurídico. Então, sendo mais clara, né, mais objetiva e prática, se eu sou concubina, se eu sou amante, eu tenho direito à partilha de bens? Eu tenho direito à meação? Resposta: não. Se eu sou concubina, se eu sou amante, relacionamento terminou, eu tenho direito à pensão alimentícia? Majoritariamente entende-se que não. Sou concubina, sou amante, meu companheiro, né, meu parceiro ali veio a falecer.
vivi com ele aí essa relação paralela, ele tinha esposa, mas convivia comigo paralelamente durante 10 anos. Vou ter direitos sucessórios? Resposta, não. Então, é uma situação bem delicada, né? Principalmente porque, na maioria das vezes, essa pessoa vive essa relação paralela sob constantes promessas de que aquela pessoa que é comprometida, que é casada, de que seu parceiro vai colocar um fim àquela primeira relação. Então, às vezes, né, eu recebo aqui no escritório pessoas que dizem, mas ele me falou, ele me garantiu que quando os filhos crescessem, ele ia divorciar. Ah, ele me garantiu que ele está na casa porque ela está doente, mas que tão logo a esposa melhora e ele vai se divorciar. Ou então, também é frequente o seguinte, eu continuo a morar com ela porque ela não tem condições de arcar com as despesas da casa, mas eu não tenho nada com ela. Isso é perigosíssimo, né? A pessoa cair aí nessa conversa, né? Nessa sedução, no sentido de que o outro vai, de fato, terminar aquela relação. E nisso os anos vão passando, né? Quando a pessoa assusta, às vezes foi uma vida, né? Dividida, compartilhada, com aquela outra pessoa que é casada, e quando essa relação termina, ela sai aí sem nenhum direito reconhecido. Então fica aí essa advertência, fica aí, né, essa dica. Não é um local seguro, né, para ninguém permanecer, né, nessa condição de concubino, nessa condição de amante. Né? E aí eu digo um local seguro em termos jurídicos, né, em termos de direitos que poderiam aí advir dessa relação. A dúvida que nos foi enviada por uma seguidora aí do canal é a seguinte: tenho 21 anos e o meu pai entrou com ação para cessar a pensão alimentícia. Tenho direito a continuar a receber os alimentos?